Quanto tempo demora ou deveria demorar para fazer uma arte completa? Parece uma pergunta simples, mas é a dificuldade de muita gente. Mas antes de começar o vídeo, tá a fim de entrar numa comunidade de arte e conhecer diversas pessoas com gostos iguais aos seus? Então te apresento o Project Z, inclusive eu tô com o plano de dominar o aplicativo, então se inscreve lá e usa o meu código que é LeoMCAS com S no final, e você clica aí na descrição que vai estar o link do meu grupo. Eu tô mexendo lá e deixando tudo bonitinho pra você poder desenhar e conversar com a galera. E quando tu vai criar a conta, você vai ter funções incríveis. Você consegue customizar o seu perfil com os GIFs e imagens que você quiser, criando uma espécie de carteirinha dentro do app. Além disso, você pode colocar diversos temas que tem a ver com você. E se você me perguntar por que tanta customização, é porque tem diversas comunidades, não só de desenho. Tem uma função famosa no aplicativo que é de conhecer, onde você tem 3 opções: o match por voz, por texto e garrafa deriva. Eu até testei o match por texto e puxei uma pessoa que inclusive mandou salve pro vídeo. E isso é só uma função. Lembra que eu falei que eu tinha um grupo? Pois é, tem diversos grupos com variados temas e gostos que você pode escolher. Além de chats abertos e interativos com coisas como o RPG. E se tu costuma falar muito, lá tem a opção de mandar áudio. Então você pode trocar ideia, imitar os personagens que tu gosta e tudo mais. Já cola na minha comunidade do Project Z e usa o meu código, não esquece. Quando você está desenhando, no meio do processo, você se depara com 3 situações. A primeira é o início, quando você começa a desenhar. A segunda é a metade do desenho, onde você tem mais ou menos uma noção. E a terceira etapa seria chegar no final. Mas chega no final? Eu digo isso porque é muito simples de você definir as 2 primeiras etapas, mas o final ele é muito variável. Toda vez você pode adicionar cada vez mais coisas, ou tirar coisas, ou alterar coisas, e vendo as variáveis que você poderia criar com essa arte, deixando ela mais bonita ou mais feia. E nisso que é muito fácil de ver, principalmente quem tá aprendendo, se perder, porque não sabe se tá demorando demais para produzir uma arte, se outros desenhistas produzem mais rápido, se ela deveria ser rápida como os outros desenhistas, criando uma questão e pensando se o tempo que você investe nesse desenho, ou o tempo que você investe estudando para ele, tá realmente valendo a pena. Mas isso tem um problema, já que quando você pega diversos desenhistas e diversos processos de arte, você tem diversos níveis também. Um artista experiente pode demorar o mesmo que um artista iniciante, tudo depende do tamanho da arte que ele está produzindo, ou seja, qual o seu objetivo final. Então, por exemplo, nas artes que eu tava fazendo até agora, em nenhuma delas eu pintei, ou tentei fazer, sei lá, um grayscale, uma sombra, ou até algum detalhe, uma line art caprichada. Assim como essa arte que eu tô fazendo na tela, eu usei ela mais pra soltar o meu traço e pra treinar um pouco de anatomia, porque eu tava me sentindo um pouco travado. E eu tenho uma bendita falha de tentar renderizar o desenho logo na sketch, pulando etapas principais pra soltar o traço, como o desenho gestual e a sketch mesmo. Isso me fez demandar muito mais tempo produzindo a arte, porque eu já tava tentando produzir um resultado entre aspas final, porque eu já tinha um objetivo. Em contraste a isso, eu tenho um outro exemplo que eu queria produzir mais. Nesse estudo aqui, eu já não queria soltar tanto o meu traço, eu tava procurando mais aprender com uma artista de referência que eu tava usando. Isso vai deixar o objetivo final muito mais claro pra mim, então eu vou saber quando eu estiver chegando no fim do desenho. Então quando a gente faz uma comparação entre as 2 artes que eu tô fazendo, que é agora e a anterior, a gente tem uma diferença de tempo porque também tem uma diferença de objetivo, e se o objetivo é mais complicado, normalmente demanda mais tempo também. E como eu já tinha dito, independente da sua experiência, tudo depende da arte que você está fazendo, da quantidade de coisas novas talvez que você tenta aprender, até mesmo a quantidade de informações que tem na tela e enfim. Tem gente que demoraria, por exemplo, 3, 4 horas para fazer essa mão que eu tô fazendo ali, ou talvez esse rosto que eu tô fazendo, e enquanto demoraria 3, 4 horas para chegar no objetivo que eu tô tentando chegar com esse desenho. O ponto é você não se apressar, tem coisas que você realmente tem que estudar com mais calma, porque com o tempo você vai se desenvolvendo e ganhando experiência nesses mesmos detalhes. E é claro que você não precisa sempre fazer as artes de maneira lenta, você pode tentar se empenhar mais, se esforçar mais para aprender mais rápido. Só cuidado para não se desesperar e produzir arte como se tivesse um cronômetro. Mas até agora eu dei exemplos de diferentes artes com objetivos finais já meio que previstos. Porém, e quando você não tem um objetivo? E não, eu não tô falando de você pegar o brush e começar a desenhar qualquer coisa até sair alguma coisa aleatória. Isso é meio estranho porque é bom você pensar no que você quer desenhar antes de desenhar. Pelo menos no meu ramo de arte, por assim dizer. Então você pode ter a ideia na cabeça ali, projetada pra você, a ideia que você quer representar ali na sua arte, mas você não tem uma ideia de resultado final. O que te deixa meio em aberto. Quando eu tenho que parar de produzir isso aqui? Quando tá bom? Nesse caso tem umas dicas bem simples de se usar. O desenho vai ser só sketch? O desenho vai ter line art? O desenho vai ser flat color, ou seja, só a pintura base? O desenho ele vai ter alguma luz e sombra? Ele vai ter alguma emoção que ele tem que passar para quem tá vendo ele? E eu acredito que a melhor maneira para você saber o quanto você tem que detalhar na sua produção é você tendo uma imagem de referência, assim você tem onde se basear. Esses 2 desenhos eu usei referências e devo ter demorado umas 5 horas. 5 horas em, sei lá, 2 sketches? Pois é, eu sou um desenhista lento. Em resumo do que eu tô falando, ter uma ideia do resultado final e de onde você vai parar vai definir muito do tempo que você gasta nessa arte. Eu vou dar exemplos aqui que se baseiam mais em mim, então ele não é uma regra universal, tá? Mas por exemplo, um gestual eu aconselho você não demorar mais que 5 minutos, senão ele acaba virando sketch. E a ideia do gestual de passar algo rápido, de passar só o movimento, acaba se tornando algo mais polido.
A sketch não é pra ficar aquela coisa mais maravilhosa do mundo, e eu tenho que aprender isso, porque eu passo, sei lá, de 2 a 3 horas às vezes em uma sketch, e uma sketch de rosto eu demoro mais ou menos 1 horinha. Eu costumo demorar cerca de umas 10 horas pra produzir uma arte bem renderizada, de 8 a umas 10 horas, vai. E a render, de acordo com o Guilherme Freitas, tem até um vídeo que ele fez, não é um processo que você faz lá no final, ele tá desde o início, por assim dizer, da arte. Então eu demoro mais ou menos aí, sei lá, umas 4 horas pra fazer a line art, o esboço, tudo bonitinho, a ideia do desenho, e depois eu demoro mais umas 4 ou mais aí pra fazer a pintura. E o que eu tô fazendo agora, e vocês podem fazer com vocês também, é por exemplo, se seu nível de desenho tá maior do que o de pintura, demora mais na pintura, porque assim você vai compensar a sua falta de experiência, por assim dizer. E mesmo pegando muitas referências, é bom ter críticas, então nesse momento eu tava meio que estagnado nessa arte, eu não sabia como melhorar ela e tava num péssimo dia. Então eu pedi crítica pra uma galera pra eles me ajudarem e apresentarem visões diferentes da minha arte, porque assim eu poderia ter uma noção do que eu tava errando e o que eu não tava vendo, porque meu olho já tava acostumado com o troço. Aí eu usei a famosa técnica do paint over, né? Você vai ali, ó, duplica layer e começa a repintar o seu desenho e renderizar ele cada vez mais, por assim dizer. Eu não sei se renderizar seria a palavra correta, mas enfim, eu vou tentando detalhar e reproduzir cada vez mais os detalhes e depois eu consigo ver como que era a arte anterior e como que é a arte atual. Isso é legal porque te dá um ânimo de ficar vendo o antes e o depois e o que você alterou. Então ao mesmo tempo que quando você recebe críticas, você começa a ver que sua arte fica cada vez menos perfeita, cada vez mais cheia de problemas, ela vai ficando cada vez melhor, porque você vai corrigindo esses problemas, vai procurando maneiras de corrigir elas, vai procurando dicas também, e vai ficando com cada vez menos falhas e com resultados melhores e mais agradáveis para os olhos. Demora a quantidade de tempo que precisar para as artes. Façam estudos lentos, façam estudos rápidos, porque aí você consegue ir comparando os dois e ir treinando até coisas que você precisa realmente sair ali de, sei lá, 6 horas numa sketch, né? Olha eu aí. E com seu empenho, procure críticas, você vai melhorar. E olha só esse resultado aqui final, me agradou demais, cara, depois de alterar muita coisa. Eu fui um cabeção e tava correndo pra postar vídeo no YouTube, então eu acabei virando à noite pra fazer essa arte, o que eu não aconselho de maneira alguma. E quando eu acordei ainda desenhei mais, mas esse é um período aqui onde eu nem tinha finalizado a arte, eu já tinha demorado mais de 11 horas dentro do programa. E o da hora que eu tô usando esse programinha aqui conta o horário, eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem. E se, sei lá, eu saísse da tela do meu software, que é o Clip Studio, ele parava de contar. Na Okisaito, um grande artista falou que você tem que demorar pelo menos 10 horas no desenho pra ele ficar bem renderizado. Mas o tempo é relativo e você pode aprender as coisas com calma.